boas-vindas a todo mundo. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores. Querido Mestre, obrigada por mais um dia, por mais um encontro, por mais um trabalho na Tua Seara. Obrigada ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade, que nos oferece a dádiva da vida, a mais uma oportunidade de continuarmos a nossa missão como cristãos, na nossa evolução espiritual. Te pedimos, Jesus amigo, para amparar a nossa estrada, guiar-nos pelo caminho justo, pelo caminho reto, e nem sempre é o caminho mais fácil. Sabemos das adversidades, das lutas, e o Senhor conhece os nossos corações, sabe das nossas fraquezas, mas também da nossa força e da nossa boa vontade. Fortalece a nossa fé, auxilia-nos, Jesus, a seguir no caminho reto, para que possamos vencer as batalhas internas, os nossos maus hábitos, reformular o nosso caráter com o seu aprendizado e o seu evangelho. Agradecemos a toda a assistência que vamos receber hoje na Casa Espírita e vamos dar início a mais um estudo. E que assim seja. Graças a Deus. Vou usar a musiquinha aqui para a gente começar. Então, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade no estudo do livro Pensamento e Vida, né? Do benfeitor Emmanuel, psicografado pelas mãos de Chico. E hoje a gente vai estudar o terceiro capítulo, né? Então, só recapitulando, o primeiro deles foi o Espelho da Alma, onde a gente falou sobre o pensamento. O segundo deles foi sobre a vontade, né? E agora a gente entra no termo cooperação. E esse livro, ele foi, na verdade, né, escrito, Emmanuel trouxe para nós essa obra em inspiração como uma cartilha, né, para nós quando encarnamos, para que a gente não esqueça, né, do que é realmente necessário fazer aí para nossa evolução. E esse termo cooperação, ele é bem amplo, né, ele nos remete a várias reflexões. E quando a gente fala primeiramente do livro Pensamento e Vida, Emmanuel começa já falando a respeito desse livro como se a gente fosse pensar numa empresa, né? Ele faz essas analogias para auxiliar o nosso estudo, para que a gente possa entender que uma empresa sozinha não caminha, né? A empresa precisa do líder, precisa do gerente, precisa do funcionário, e aí ele vai fazendo as suas analogias. Eu decidi trazer a abordagem em cima do estudo, né? Mas de uma forma reflexiva, e não necessariamente que a gente fosse ler o capítulo, mas sim estudá-lo na sua profundidade, como é a proposta da palestra de hoje. E começando, né, do princípio básico, o que significa essa palavra cooperação, né? Bom, a tradução mais simples no dicionário é o ato de cooperar, um substantivo feminino. E aí tem várias explicações que falam, e essa eu achei bem bacana, porque pode ser uma ação conjunta ou entre pessoas, organizações, instituições, com o ato de cooperar, de atingir um objetivo em comum.
Tinham também algumas definições falando já em questão de que as pessoas que cooperam para o mal, as pessoas que cooperam, e aí na cooperação também surgem disputas, surgem invejas, enfim, concorrências, mas eu não vou entrar nesse quesito porque eu não acho que essa é a questão do estudo. Sim, aqui a gente está falando no sentido de cooperar para o bem, né? Para a gente cooperar pela obra. E o Espiritismo em si, ele já nos elucida muita coisa, né? Porque se a gente para pensar no termo cooperação, quando Jesus veio até nós, né, qual era o seu principal ensinamento? Né? O seu principal ensinamento era lei do amor, fraternidade e caridade. Então, isso resume muito cooperação, né? Traz esse senso para nós de que para se cooperar por uma causa, por um movimento, por um ato, o que quer que seja, a gente não faz isso sozinho, em primeiro lugar, né? Então, precisa existir amor e respeito entre as pessoas que vão atuar na cooperação, precisa ter fraternidade, né? Porque sem isso a gente entraria nas disputas, e a caridade, que acaba sendo, na maior parte das vezes, o resultado do ato da cooperação de um grupo de pessoas quando se unem, né? O que mais que Jesus nos ensinou, né? Que quando a gente pensa assim no real significado da palavra cooperação. Entrando um pouquinho mais adentro do estudo, quando a gente estuda as obras de Emmanuel, por exemplo, e agora por coincidência a gente está lendo aos sábados, né, como estudo paralelo do nosso estudo, o livro Paulo e Estevão. E é engraçado que Emmanuel, ele menciona esse termo cooperação em várias obras, não somente na Pensamento e Vida, mas ele também menciona, se eu não estou enganada, no livro Pão Nosso, e o próprio prefácio do livro Paulo e Estevão, ele fala muito de cooperação. E tem algumas partes que eu gostaria de ler para vocês, que eu achei muito bonito da observação de Emmanuel, porque a gente sabe, né, os livros de Emmanuel são dessa grossura, assim, né? 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, então você olha e fala, meu Deus do céu, um livro desse tamanho, será que eu vou lembrar tudo do livro? Mas, como dizia um palestrante que eu gosto muito, ele falou, se você capturar só o prefácio do Paulo e Estevão, você pode esquecer tudo da obra. Mas não esquece do prefácio, porque o prefácio diz tudo sobre a obra. E o prefácio do livro Paulo e Estevão fala exatamente, em resumo, o que é a cooperação para nós cristãos, né? Em se tratando de pensar em cooperar em leis de amor, fraternidade, caridade, de auxílio, isso fala muito ao nosso coração como espíritas em termos de reforma íntima, de melhora, de baixar a vaidade, de diminuir o orgulho, porque se a gente precisa cooperar uns com os outros em vários aspectos, sejam no círculo familiar, seja no trabalho espírita, ou qualquer que seja o local que vamos cooperar, porque sabemos que estamos no local certo, na hora certa, não tem erro de postagem aqui. Então, a gente tem que trabalhar em nós vários desses vícios morais para aprendermos a cooperar, né? E o livro Paulo e Estevão, assim, cada capítulo que a gente lê é uma lição, assim, que faz a gente refletir muito, né, sobre a nossa conduta. E uma das coisas principais que ele fala aqui, ele fala, muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com a vaidade quase cruel. Não queremos deter nessa posição extremista. É aqui que entra a parte mais bonita do prefácio. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração que Jesus, relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus?
muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Então, o que Emmanuel está querendo dizer aqui para nós? Que todos nós podemos cooperar, todos nós podemos fazer algo pelo próximo, pelo outro, no lugar onde estamos, na comunidade, que existe sim sempre uma maneira de fazer alguma coisa. E quando não temos, ele fala aqui, né, que somos caprichosos por não querer, porque isso remete, às vezes, a gente sair de uma zona de conforto, que a gente não quer, né? Aí aqui ele fala também, outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essas possibilidades em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Então, aqui está o grande sentido da cooperação. Por quê? Sabemos que não fazemos nada sozinhos, e quando a gente para pensar nas grandes histórias, nos grandes mártires, né, nos grandes cristãos, na igreja nascente, Pedro, o que seria de Pedro sem o auxílio dos apóstolos depois que Cristo foi crucificado? O que seria de Jesus sem os apóstolos, né? Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente se coloca numa posição de cooperar é difícil porque eu sou incompreendido, ou eu não consigo cooperar tanto ou realizar grandes feitos porque ninguém também colabora comigo. Mas aí será que não é a gente parar para pensar e falar assim, qual é a minha vaidade aqui de achar que eu preciso que os outros cooperem comigo para que eu tenha frutos e que meu trabalho seja reconhecido? Eu estou atrás de reconhecimento pelo meu fato de cooperação, ou estou fazendo isso no meu ato genuíno de reforma, de fazer o que é necessário dentro do que me compete, sem esperar nada em troca? Então, assim, é bem complicado porque a gente ainda é muito fraco nessa questão. O nosso ego fala muito alto. E quando a gente pensa em Jesus, no significado de cooperação, a gente entende o quê? Que Jesus, ele jamais nos violenta a consciência. Mas a gente não pode negar o magnetismo do Cristo, né? Que quando somos realmente tocados por ele, muita coisa muda na nossa vida, né? A gente começa a refletir sobre muita coisa. E Jesus veio à Terra para instruir a humanidade sobre a lei do amor, que resume o quê? A lei de Deus. Então, outra coisa interessante é a gente pensar quando que a gente tem que cooperar. Quando que a gente deve cooperar, né? E aí, essa parte aqui que estava do texto de Emmanuel, né? Quando os nossos valores espirituais se elevarem acima dos interesses materiais. Porque esta é a real cooperação. Não da gente parar para pensar naquela cooperação na troca de interesses. Porque aí a gente se posiciona de uma maneira com orgulho. Não, eu só vou cooperar, fazer aquilo para você se você fizer algo para mim. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele compara a estrutura da cooperação dentro de uma empresa, por exemplo, ele deixa muito claro que, inclusive, um chefe, um líder, ele não é um bom líder se ele não sabe inspirar nos seus funcionários o ato de cooperar, de se auxiliar mutuamente, né? E aqui a gente fala também da questão da vontade, né? Emmanuel remete algumas partes do capítulo no Pensamento e Vida com a vontade que a gente estudou na última vez. Por quê? Se eu não tiver a vontade genuína de querer contribuir e doar algo, eu não vou fazer da maneira certa, eu não vou cooperar com a causa da maneira como eu preciso. Então, essas questões a gente parar para pensar. Quando estamos em um meio, e a gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente pensar dentro do nosso próprio lar, com o entendimento que a gente tem da doutrina espírita, sabendo que as pessoas que se relacionam conosco são aquelas pessoas que a gente precisa ajustar.
sejam por laços de perdão e principalmente laços familiares que remetem ao quê? Ao amor e ao afeto. Então, eu estou conseguindo cooperar dentro da minha casa da maneira como eu preciso cooperar. Eu estou conseguindo me esforçar numa vontade de, ok, eu vou entender que às vezes aquela pessoa não está ainda num nível de esclarecimento, mas sem julgá-la, entender que cada um tem o seu tempo, o seu progresso. Porque senão, se a gente fica toda hora num sentido de julgar o progresso do outro, a visão do outro, querendo pensar só no meu ponto de vista, a gente não consegue, às vezes, nem conversar dentro de casa. E quando a gente fala em cooperar, né, principalmente no mundo espírita, né, no universo espírita, em centro espírita, no movimento em si como um todo, uma das coisas que a gente precisa mais prestar atenção é que, principalmente nós, né, que estamos aqui na frente ou que somos trabalhadores, isso é uma coisa que eu me policio muito. Ok, dentro, fora é uma coisa, mas eu vivo o que eu falo, eu aplico aquilo que eu absorvo. Porque se eu não me melhoro como pessoa, como ser humano, aprender a ter mais paciência, ter mais resignação, a entender, a cooperar como precisa ser cooperado, eu não estou, na verdade, absorvendo nada. Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E é muito difícil a gente fazer isso sem ter vontade realmente de mudar. E por isso que o Espiritismo traz para nós, com suas obras, várias lições, vários exemplos de pessoas que mudaram as suas vidas realmente por completo, porque entenderam que era necessário fazer a mudança, porque do jeito que estava não dava mais. A própria história de Paulo é uma delas, né? E essa necessidade de cooperar, ela é necessária porque se a gente for ver os grandes feitos, as grandes conquistas da humanidade, as grandes mudanças que tiveram, ninguém fez nada sozinho. Absolutamente ninguém, né? Para se descobrirem novas curas, para as coisas acontecerem, você precisa de ajuda de outras pessoas, né? Hoje eu estava lendo sobre isso, estava lembrando. Ontem foi um dia que a gente teve que ter a cooperação de várias pessoas para ajudar eu e o Antonello com certas circunstâncias. Então, você liga para um, você liga para outro. Então, assim, você depende de várias pessoas para te ajudar a resolver, às vezes, um único problema. E quantas vezes na nossa vida, se por um ímpeto de impaciência, você resolve descontar no outro os seus problemas, o seu mundo interno, e aí o outro também se revolta e sai por aí debatendo essa cadeia de raiva e de impaciência. Então não adianta. As peças todas para funcionar no universo precisam uma das outras, ninguém faz nada sozinho. Então, aquele senso de você falar assim, não, eu não preciso de ninguém, eu vou lá e eu me viro sozinho. Até que ponto? Primeiro que para você estar aqui encarnado, você precisou da cooperação do seu pai e da sua mãe. Senão nem aqui você estava, né? Então, vai muito além do que a gente possa imaginar. Não é uma simples ajuda, não é uma simples caridade, mas o senso da gente entender, cooperar e principalmente aqui no contexto, não só como sociedade, como família ou como seres humanos, cooperar entre si, mas o que eu posso fazer além? Porque se eu me melhoro, se eu me torno uma pessoa melhor, consequentemente eu vou refletir isso aonde? Na minha família, na sociedade, no trabalho, e a gente vai cooperando para a evolução, para o progresso. Então, uma questão muito interessante que a gente vê no Livro dos Espíritos, que é quando a gente fala sobre a lei de sociedade, lá na questão 768. Separei aqui para ler para vocês. O Kardec pergunta para os espíritos, né? O homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um objetivo providencial mais geral? E os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. E, eis porque precisa se relacionar com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Nenhum homem possui todos os conhecimentos.
pelas relações sociais é que se completam uns aos outros para assegurar o seu bem-estar e progredir. É por isso que, tendo necessidades uns dos outros, são feitos para viverem em sociedade e não isolados. Então, aqui os espíritos já diziam isso para Kardec naquela época. E quando a gente vê essas questões de cooperação, igual, por exemplo, quando tem grandes crises, grandes calamidades, né? Eu que morei na Flórida há muitos anos, quando vinha aí um furacão, né? Aí acontece tudo aquilo, as pessoas, todo mundo se movimenta para ajudar e doar alimento. Então, assim, por que só quando acontece uma grande catástrofe a gente vê as pessoas colaborando e contribuindo uns com os outros? Por que é necessário fazer isso só quando se tem uma calamidade? No seu dia a dia, esse senso ele continua ou você só faz quando realmente tem uma necessidade maior? Então, o estudo principal desse livro é para nos fazer refletir que se no meu círculo, na minha vida pessoal, eu como indivíduo, eu consigo cooperar ou eu espero situações para poder ser útil, ou eu estou sempre também disposto a entender a necessidade da cooperação. E em se tratando de casa espírita, quando a gente fala de trabalho dentro da casa espírita, ou pode também expandir isso para a nossa sociedade, no nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, a história do vaso rachado. Alguém conhece? Conhece, né? Essa história ela é muito legal porque é uma fábula hindu, tá? E quando a gente fala em cooperar, às vezes muitas pessoas ficam com vergonha ou ficam travadas em cooperar por não se acharem competentes o suficiente. A gente fala assim, eu não tenho a competência para dar uma palestra, eu não tenho uma competência para gravar um vídeo, eu não tenho uma competência para fazer uma caridade, porque eu me sinto muito mal. Principalmente nós, quando começamos o nosso processo de reforma íntima, né, não é flores, não são flores, porque você vai se deparar com as suas sombras. Você vai começar um autodespertamento, você vai iluminar sua consciência, você vai começar a ver, eu tenho realmente muitos defeitos, eu preciso me policiar, eu preciso melhorar. E para algumas pessoas isso é assustador. Para mim foi e é até hoje, quando eu me vejo pegando com os meus piores defeitos, a gente entra meio que num processo de auto-chicoteio, né? Ai, tá vindo, tô fazendo isso de novo. A gente entra naquela comisseração que fala, né? E muitas vezes esse auto-julgamento que fazemos de nós, uma imagem de que não somos bons o suficiente ou perfeitos o suficiente para atuar em uma causa ou numa situação, ou que não temos os skills, ou que não temos as habilidades para fazer, nos trava de cooperar. Então aqui entra Jesus e diz o que para nós? Com seu maior exemplo. Ele não foi atrás dos homens mais cultos, os fariseus mais inteligentes para ajudar ele. Ele foi atrás de quem? Dos pescadores, dos humildes, que eram cheios de defeito, e que ele sabia que Pedro ia negá-lo, que Judas ia traí-lo, mas mesmo assim ele foi. E olha a transformação que a obra desses homens causaram na humanidade. Então, a história do vaso rachado, ela diz o seguinte, que haviam 2 vasos. E esse servo hindu, ele colocava esses vasos nas costas, e ele tinha que descer uma estrada para buscar água para esse mosteiro. E ele fazia essa viagem algumas vezes durante o dia para trazer essa água. Com o passar do tempo, um desses vasos rachou. Então, ele ia, um dos vasos voltava metade vazio, porque vazava essa água na estrada. E com o passar do tempo, ele tinha que fazer mais viagens para buscar mais água, porque um dos vasos voltava vazio, praticamente. E aí o vaso que rachou percebeu que ele estava sendo o quê? Inútil, que ele estava atrapalhando o Senhor. E aí um dia ele virou para o Senhor e ele começou a se sentir envergonhado, ele começou a se sentir incapaz de cooperar.
E aí o outro vaso, que estava lá perfeito, fazendo o seu trabalho, olhava para ele e falava assim, você realmente só atrapalha. Então, não tá dando muito certo. A gente tá tendo que fazer esse trabalho dobrado aqui porque você perde toda a sua água. E aí, esse vaso começou a ficar com a consciência pesada. Não, como assim? Começou a se sentir mesmo diminuído, começou a se sentir pior, enfraquecido. E ele virou para o seu dono uma hora e falou assim, olha, você precisa me descartar. Eu não sirvo para nada. Eu tô te causando um excesso de trabalho, não tá funcionando, o outro vaso tá reclamando, porque por minha conta ele também precisa trabalhar mais e não tá dando certo. Então você pode me jogar fora, porque eu não tenho mais utilidade. E aí o seu dono virou para ele e falou assim, mas por que você tá falando isso? Ele, não, porque é assim que eu me sinto descartável, eu só estou te atrapalhando. Falou, eu sei que você tá rachado, eu já vi que você tá rachado, mas eu não falei pra você que você é um inútil, eu não falei pra você que você não serve pra nada. Eu vou te mostrar o porquê. E ele ficou intrigado, falou, uai, será que ele é tão bonzinho assim, ou ele gosta de ficar subindo e descendo essa ladeira, né? E aí ele pegou o vaso e levou lá pra baixo, pro poço de novo, os 2 vasos. Aí ele virou e falou assim, só que a hora que eu descer, eu quero que você olhe ao seu redor. Preste atenção. Ele falou, tá bom. Foi. No que ele voltou, que ele encheu de água, ele voltou e ele falou, eu não posso te descartar, porque se não fosse por você, essa estrada que eu descia e que eu subo todos os dias, quantas vezes for necessário para trazer a água para o mosteiro, quando as pessoas que aqui estão abrem as janelas, elas veem muitas flores na estrada. Essas flores só nasceram pela água que vazou do seu vaso. E hoje a paisagem aqui é totalmente diferente. Embeleza a vida de muitos de nós, porque você tem a sua utilidade. Então, moral da história. Se pode cooperar? Sempre. Não existe, em nenhum caso, que nenhum ser humano é capaz de não cooperar. Porque, por mais que até as pessoas nos falam que não podemos ou que não somos suficientes, você está conseguindo ter um olhar de mais amorosidade com você e falar assim, pera lá, não é isso que as pessoas estão falando de mim. Porque lembra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e qual é o segundo? Amar o próximo como a si mesmo. E é muito difícil a gente aprender a amar o próximo, aprender a trabalhar com devotação, se você não souber também olhar para suas imperfeições, para suas rachaduras e falar, ok, eu sou um vaso rachado, sim. Mas isso não me impede de cooperar em qualquer lugar que eu esteja. Isso não me impede de cooperar na casa espírita, com o que é que seja. Isso não me impede de cooperar no meu trabalho. Isso não me impede de cooperar para a sociedade, para a minha família. Quem aqui em família é perfeito? Qual é o pai e a mãe que é perfeito? Marido, esposa, filhos? Ninguém é. Porque se a gente já fosse anjos, a gente não estava aqui. Então, temos que olhar para as nossas rachaduras e entender, sim, sou um vaso rachado. Ou então, se eu não consigo enxergar as minhas rachaduras, porque todos nós temos, entender que se o outro está mais rachado do que eu, ok, então vamos trabalhar em cooperação para ajudar aquela pessoa, talvez, que precisa de mais ajuda. Entender que nem sempre as rachaduras daquela pessoa está ali ao acaso, né? Os problemas que estão acontecendo. Então, não olhar para aquilo e falar assim, não, por conta disso aqui eu já não vou fazer a minha parte, porque ele não coopera, não faz a dele, como outro vaso. Você está me atrapalhando. Mas quem de nós não temos rachaduras? Não somos vasos intactos para falar, olha, você me atrapalha ou eu não vou cooperar com nada porque você não faz a sua parte. Tanto que a sociedade em si, tudo que a gente tem hoje na nossa vida, todas as conquistas, tudo foi feito em quê? Em cooperação. Uns se ajudando mutuamente.
pessoas estranhas, porque se a gente for parar pra pensar, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma meditação para agradecer, né? Gratidão, né? Que, gente, gratidão é uma palavra que virou moda, né? Hashtag gratidão, sou grata. Tá bom, mas você é grato por quê? Ah, sou grata pela minha vida, sou grata por Deus, pelo meu alimento. Ai, obrigada, tá bom. Mas que tal você parar de frente pro seu prato de comida e pensar quantas pessoas contribuíram para aquela comida estar no seu prato? Em primeiro lugar, o seu trabalho, as pessoas que te contrataram, as pessoas que te pagaram. Esse dinheiro veio da onde? Também veio contribuído com outras pessoas para ela ter o dinheiro para te pagar. Quem foi que arrumou a terra? Quem foi que fez o transporte? Quem foi que embalou? Quem foi que fabricou? Quem foi que fez lá da fazenda para o alimento ser processado, da semente do trigo até o macarrão que você come. Então, como isso é muito comum, vamos assim dizer, né? Que a gente tem acesso a tudo muito rápido, a gente vive num conforto muito grande, a gente não percebe a cooperação. Eu conheço a pessoa que plantou o trigo lá para o macarrão estar no meu prato? Não. Mas sem aquela pessoa, muitos não se alimentariam. Então, existe uma cooperação no mundo. E essa é a lei do progresso. A gente não tem que pensar que, não, eu vou viver aqui no meu umbigo e não vou fazer nada. Não, os próprios espíritos nos dizem isso. Lei de sociedade é isso, o progresso é esse. Então, quando a gente pensa em cooperar, a gente entende que num ato de amizade, num ato de fraternidade, num ato de caridade, num ato de amor, quando a gente pensa aqui na nossa própria atividade de caridade, aos sábados, quantas pessoas não doam, não chegam doações para nós, e a gente não sabe de onde veio essas doações. E essas pessoas estão contribuindo para que outras não passem frio, para que outras não passem fome. Então, mesmo que você não consiga contribuir, pensar assim, nossa, mas contribuição, cooperação precisa ser uma grande causa. Não. Pode ser uma simples contribuição. E uma coisa que sempre me pegou muito é ir dormir igual Santo Agostinho fazia. A maneira como ele fez a sua reforma íntima. Que muita gente fala assim, é muito difícil mudar. É muito difícil fazer a minha reforma, me tornar um ser humano melhor. E qual é o conselho de Santo Agostinho? Antes de dormir, eu me pergunto, o que eu fiz que eu podia ter feito melhor? Como foi o meu dia? Eu ajudei alguém, eu contribuí ou eu prejudiquei alguém? Como que tá a nossa consciência quando a gente vai dormir? Terminou o dia. Porque no dia seguinte, se a gente continua com os mesmos hábitos, com egoísmo, com vaidade, se achando dono do mundo, melhor do que todo mundo, não podendo contribuir, não podendo ajudar, ou se vitimizando, ó vida, ó dó, ninguém olha pra mim, ninguém me ajuda, ninguém coopera, todo mundo me julga porque eu sou um coitado, porque você não sabe a minha história, Carol, a minha dificuldade. Você não sabe as cruzes que eu carrego, as peças que me cercam. Mas aí eu te digo, quem foi que colocou essas pecinhas na tua vida? Se não você mesmo. Então, o ato da gente parar e falar assim, ok, eu tô reclamando hoje, eu gosto sempre de fazer essa análise. Faço o caminho inverso. O que você vive hoje que você reclama? Qual é o resultado que você tem? Então, inverte. O que eu fiz, o que eu pensei, o que eu senti, qual foi a minha ação que causou isso? Então, ter consciência de falar assim, não, é minha responsabilidade. Então, cabe a mim mudar, não é essa pessoa que está infernizando ou essa situação que não me permite contribuir ou cooperar ou trabalhar. Todos nós temos a responsabilidade de fazer algo, de contribuir. E sair dessa posição de achar que precisamos ser servidos o tempo todo, ou porque temos um certo nível de conhecimento ou algum certo tipo de privilégio,
tudo isso nos foi dado, emprestado. Até o nosso corpo é emprestado. Se vocês não sabiam disso, eu vou te avisar. Nada é nosso. Então, a gente não tem privilégio de nada. Quantos reveses aí na vida das pessoas a gente vê? Pessoas que estavam lá em cima e depois perderam tudo. Deus, que é nosso Pai, nos provê. Mas já dizia Jesus. Jesus curava cegos, Jesus cooperava, mas o que era necessário também? Que a pessoa se levantasse, que a pessoa fizesse algo. Porque se a gente for esperar a cooperação do Cristo ou de Deus rezando em casa, no nosso egoísmo e falar assim, Deus me ajuda a mudar essa situação e não fazer nada, não vai acontecer. E aí a beleza do Espiritismo, de todas essas obras, que nos trazem. Porque o exemplo de Paulo, por exemplo, quando ele viu Jesus. Jesus olhou para ele e falou. Ele olhou para Jesus e falou, Jesus, o que queres que eu faça? Jesus falou para ele, entre em Damasco que lá vão te dizer. Jesus não falou para ele tudo que ele ia ter que fazer, os lugares que ele ia ter que ir, as prisões, tudo que ele ia enfrentar. E ele, na sua fé, falou, tá bom, eu confio, eu vou. Chegou em Damasco cego, falou, o servo que estava com ele falou, e aí, Saulo, o que fazemos? Ele, não sei. Jesus falou que eu vou encontrar a resposta aqui, então eu vou esperar, vai acontecer. Quantos de nós temos esse senso de confiar, que temos também a capacidade de cooperar, de esperar, de agir, de fazer? Jesus, quando curava o cego de Betsaida, falou para ele, o que você quer? Quer ver? Então levanta e vem. Todas as vezes que Jesus curava alguém, fazia algo, ele perguntava e pedia para a pessoa fazer algo em troca. Lázaro. Então, assim, não é simplesmente sentar e esperar. A gente não está nessa posição, porque nem Cristo fez isso. Como somos nós para falar, eu vou esperar o milagre dos céus? Sem querer fazer a vossa parte. Então, não adianta ficar se lamentando, se vitimizando e não fazer o que é necessário. E Emmanuel finaliza esse capítulo dizendo que a proposta é servir sempre. Coopera, porque quem ajuda é ajudado. Não fica sem resposta, não fica sem retorno, sem ajuda, né? Eu falo isso sempre com as meninas aqui, quando eu paro e penso assim, nossa, questão da casa espírita, né? Comecei na minha casa e olha o que a gente conseguiu fazer. As pessoas que Jesus foi colocando no seu caminho, as coisas foram acontecendo. O meu marido mesmo estava falando assim, nossa, eu estou rezando tanto desde setembro e as coisas estão acontecendo, as coisas estão vindo, as coisas estão... Então, mas por quê? Você também precisa fazer a sua parte. A ajuda que o céu te ajudará. Não adianta você ficar se lamentando. E a lei da cooperação é um meio onde Jesus atua no mundo. Por quê? Quantos de nós paramos para lamentar dos nossos problemas, principalmente na questão da vitimização, mas não estamos dispostos a ajudar ninguém, a fazer nada, a mover uma palha para ajudar o outro. Porque tem tanto sofrimento que fala assim, não, eu não tenho nada para ajudar. Eu não tenho R$1 para dar, eu não tenho nada para fazer, mas será mesmo? Porque as principais ajudas não são materiais, na maioria das vezes. Então, não é possível que a gente não tenha um trabalho que possamos fazer voluntário, uma palavra, ligar para um amigo, ou o que quer que seja. E quanto mais a gente se fecha nos nossos próprios sofrimentos, a gente fica remoendo aquilo. Então, quando você tem um olhar e fala assim, não, realmente, eu vou ajudar aquela pessoa, ou vou me inscrever numa instituição de caridade, ou vou fazer algo, você começa a ver, às vezes, o que é sofrimento real. Esses dias para trás, logo quando eu comecei a reler o livro Paulo Estevam, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, o primeiro capítulo já é um sofrimento eterno. Você lê aquilo, e aí eu estava passando por um probleminha desse tamanho assim, eu falei assim, na hora me lembrava, quem sou eu na fila do pão para reclamar do meu probleminha hoje?
nós temos tudo, a gente tem tecnologia, a gente tem informação, a gente tem carta, a gente tem todo o conforto do mundo. O Antonella falou para mim uma coisa interessante semana passada, a gente estava conversando sobre mudança, né, e tudo, e ele falou para mim assim, a gente, que a minha mãe estava, porque né, cada filho num canto, não sei o quê, a gente está aqui nos Estados Unidos, né, minha mãe está no Brasil, a família dele está na Europa, e aí ele falou para mim assim, agora para pensar nos nossos ancestrais, que pegaram um barco, que podia pegar doença, sem nada, com tudo que tinha para fugir de guerra, do que quer que seja, viajaram não sei quantos meses para chegar numa terra diferente, que não falavam a língua, para construir vida com suas famílias, ou às vezes sozinhos, sem nada. Deixaram a família em outro lugar, volta, vai e volta. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha e-mail. Demorava anos para chegar uma notícia. Quem lê o livro Renúncia sabe também que teve essa história, né? Um cara viajou, teve toda a trama, ficou anos sem saber que estava vivo. E aí? A gente tem hoje um celular que com um botãozinho a gente sabe de tudo. E a gente reclama. Então, as condições que a gente vive hoje, sabe, tem tudo para quê? Para que a gente coopere mais, para que a gente trabalhe mais, para que a gente sirva mais, para que a gente seja mais útil. Mas a gente vê o quê? Cada vez as pessoas mais ociosas, fechadas no próprio orgulho e na própria vaidade. Então o convite fica, quem ajuda é ajudado. E pra gente não se perder disso, não esquecer que se a gente tem a nossa fé, se a gente sabe que com a luz do Espiritismo, a nossa fé raciocinada de que os sofrimentos, as dificuldades, as coisas que a gente passa são passageiras, são causadas por nós. E se a gente tem resignação, paciência, a gente entende que somos vasos rachados. Mas que as nossas rachaduras, a gente vai utilizar elas para cooperar de qual forma? Vamos fazer igual a princípio, se fechar, achar que somos descartáveis? Quantas pessoas, por conta das suas rachaduras também, por achar que não podem cooperar, fazer nada, cometem suicídio? Se perdem por aí. Então, entender, compreender, acolha os seus defeitos, as suas rachaduras. Mas lembra, o Cristo não espera de nós a perfeição. Ele espera de nós o quê? A ação. É necessário agir, é necessário servir, é necessário cooperar e é necessário trabalhar, porque, gente, lugar não falta. Lugar não falta. O que mais tem hoje é lugar para você ajudar. Então, fica a reflexão. Esse livro de Emmanuel é muito bonito, assim, cada capítulo, porque não segue uma sequência, mas traz reflexões, assim, bem fortes para nós, porque aí quando você começa a pesquisar outras coisas que giram em torno do termo, do título do capítulo em si, você já mergulha em vários conhecimentos. Então era isso que eu queria passar para vocês, para a gente não esquecer nunca, né, que a cooperação é a maneira como Jesus nos ajuda, como Jesus atua em nós, como Jesus traz as respostas, nos mostra o caminho, e principalmente da lei do amor, da fraternidade e da caridade. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? E se vocês não leram o livro Paulo Estevam, leiam. Leiam. A gente ainda tá, na verdade a gente tem que ler 2 capítulos por semana. Mas eu já tô quase acabando, porque você não consegue parar. Você fica, o que vai acontecer? Qual capítulo você tá? No 10? Eu acho que eu já tô no 12. Nossa. Não, eu já tô na segunda parte, capítulo 3. Ah, você passou pra segunda Já parte. passei, Não, não ainda consegui tô na parar. primeira. Nossa. Não consegui Acho que parar. eu tô no 10. Eu tive que fazer uma força gravada. A história Parei de Paulo. hoje. É Amanhã. bem bonito. Então é isso. Nós vamos pro passe. Vou colocar a música aqui para vocês meditarem. E a gente vem buscar vocês, tá bom? Vamos fazer a prece final? Ah, eu não sou passe. Desacído. Vamos
fazer a nossa prece final então, lembrando vocês que depois do passe vocês podem retornar para suas casas. Se alguém quiser conversar, passar algum recado também, só esperar por nós. E elevando o nosso coração agora nesse momento, vamos agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, por toda a assistência, pelos ensinamentos. E lembrando, Mestre, da sua lei de amor, para que possamos nos tornar cada vez melhores, que possamos crescer aos seus olhos, que possamos transformar as nossas rachaduras em cooperação ativa do seu trabalho, que possamos, Mestre Jesus, seguir o seu exemplo de humildade, de amor, deixando de lado as nossas vaidades, os nossos medos, e lembrando que de mãos dadas uns aos outros, caminharemos para a lei de progresso, para servir em sociedade, transformando esse mundo num planeta de regeneração. Obrigada, Senhor, por todas as dádivas que recebemos, pela bênção da luz do Espiritismo em nossas vidas. E queremos convidar a você, Mestre Jesus, para visitar as nossas casas, onde vamos contigo mentalmente, de mãos dadas, onde o Senhor passa por cada cômodo dos nossos lares, levando a sua luz, o seu magnetismo de amor. Abençoa por lá todos os que estão, familiares, entes queridos, roommates, amigos, bichinhos de estimação. Te pedimos também, Mestre, para visitar os nossos familiares, onde quer que eles estejam, ao redor do mundo, levando a sua luz, a sua calma, o seu amor, para que eles também possam sentir a sua presença. E assim seguimos, amado Mestre Jesus, para mais uma semana, reabastecidos com o seu trabalho, com a sua energia, e que essa caminhada seja uma caminhada de pés firmes, seguindo as suas pegadas, para não nos perdermos no caminho da ociosidade, não nos tornando ociosos, preguiçosos, mas transformando a nossa fé em cooperação. Onde quer que estivermos, Jesus, abençoe nossos passos, e que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos para o passe, e a gente vai chamar vocês daqui a pouquinho, tá bom?